A partir de agora, você vai assistir um podcast. Histórias que inspiram, vidas que superam desafios, histórias reais, histórias de vitória. E quem conta é o apresentador Edson Moral no ar, a voz de quem venceu, um podcast sem cenário. Simplesmente assim. Receber um filho de um chorozinho que levou seu conhecimento para o Brasil e para o mundo. Ele é empreendedor, palestrante, especialista em gestão de negócios, apaixonado pela família, louco por Jesus Cristo. Ele, que hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa história deste grande profissional, Nacélio Maia. Muito bem, começando mais um episódio do nosso podcast A Voz de Quem Venceu. E a honra muito grande contar um pouquinho da história deste grande profissional, filho de chorozinho, Nacélio Maia. Seja bem-vindo ao nosso podcast, A História de Quem Nunca Esqueceu Suas Origens. Edson, obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí por nos chamar para esse momento importante. E eu acho que não tem emoção e alegria maior do que a gente contar a nossa história, levando em conta e colocando no meio dessa história a nossa terra, a nossa gente, aquilo que nos impulsionou, que nos fez dar passos, de crescimento na vida, com toda simplicidade, com toda humildade, respeitando tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram e respeitando também digamos assim, o nome, a marca da nossa cidade. Porque eu começo dizendo para você só uma coisa para a gente tocar esse podcast aqui sobre a sua liderança. Dizem que a capital do mundo é Nova York, mas para mim isso é uma grande mentira, porque a capital do mundo é Chorozinho. Eita. Essa é a capital do mundo. Olha, e eu me arrepiei, e eu já digo para você também que é uma honra muito grande, gente, muito grande. Principalmente as pessoas mais jovens não vão, não sabem a história desse cara, de onde veio, de como começou, mas vai ficar sabendo. Tá certo? Eu já fiquei aqui arrepiado, só de estar perto desse cara. É um cara que há muitos anos, que eu conheço, não assim de ter uma convivência, Nacélio, mas através das telinhas, desde 1999, que você fazia o programa. Nós vamos chegar nessa parte, que vamos lembrar dessa parte, tá certo? Então, é uma honra. Antes de eu fazer a primeira pergunta para esse guerreiro, esse grande profissional, eu já peço para você deixar o seu like, deixe o seu comentário, e que essa história possa ecoar no nosso Ceará, a nossa região, enfim. Então, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilha esse humilde podcast, assim, que a gente vem às origens, os lugares onde a história começou, para você ficar sabendo de verdade. Então, muito obrigado. Então, é um prazer ter você aqui nos assistindo nesse momento. Nacélio, eu já pergunto aqui a primeira, antes de viajar, fazer palestra no mundo dos negócios, quem era o menino que cresceu em Chorozinho? Edson, eu costumo dizer que eu sou um improvável, nós somos improváveis, Nós nascemos num tempo que a nossa cidade, ela não constava no mapa, E assim, começo dos anos 60, nós não tínhamos nenhuma ligação direta e forte com a capital, Fortaleza, e foi aqui que eu nasci. Mas foi aqui que eu vivi as minhas melhores lembranças. Foi nessa cidade que eu fiz os meus melhores amigos. Se eu me emocionar, você me perdoe. E a regra é para se emocionar, viu? Foi nessa cidade que eu tive os momentos mais marcantes da minha vida. Então, tudo que eu vivi e que eu vivo lá fora, automaticamente a minha mente vem para Chorozinho. Deus me deu um privilégio de conhecer esse mundo todo, e não tem um canto desse mundo que eu tenha ido que eu não tenha lembrado de Chorozinho, associado a Chorozinho. Eu vou poder contar um pouco mais à frente. Um dia eu estava na ONU, em Nova York, com um amigo de São Luís do Maranhão, o Marcelino, e eu fazia tipo assim, eu entrava no programa de rádio. Então eu falei, é meio-dia, e era 1 hora de diferença, lá era 1 hora a menos. Então eu
11 horas de lá, meio-dia daqui, eu arranjava um canto para ir num local que tivesse um telefone e fazia de Nova York para Chorozinho contando coisas. Então, assim, tudo que eu vejo lá fora, de bom ou de ruim, eu lembro da minha terra. De bom para a gente colocar e de ruim para a gente não ter, né? Então, Edson, eu sou esse filho de Chorozinho apaixonado pela minha cidade, apaixonado pela minha gente, apaixonado pela minha história, e que, assim, sempre que eu puder fazer alguma coisa que marque alguma etapa, que dê alguma colaboração, certamente eu vou ficar muito feliz com isso, porque é muito bom você percorrer essa calçada aqui de comércio em comércio, abraçando cada um das pessoas que me viram crescer, que me viram nascer. Mas, assim, Chorozinho foi o motor, foi a base, né? A minha família e a nossa cidade, eu posso dizer que é o alicerce para que a gente pudesse dar os passinhos que a gente deu ao longo dessa vida. Isso é interessante e a gente sabe né, do conhecimento dessa história pelos dos mais antigos, né, que falavam realmente como era o Chorozinho, né? Não é à toa que eu também sou filho de Chorozinho, 45 anos, nasci, e tenho orgulho também desse Chorozinho. Pequenininho desse jeito, pacato, mas eu também me orgulho. Ô Nasseri, quais as lembranças da infância ainda estão vivas na sua memória, cara? Cara, eu me lembro muito do Rio Choró, sabe? Eu me lembro, por exemplo, que eu fazia travessuras que meu pai não sabia. E Edson, se eu sonhasse um filho meu fazendo aquilo, eu acho que eu ia à loucura, que era pular da ponte, né? Quando o rio enchia. E eu lembro que teve um tempo que o desafio era dar um mortal de costas. E o meu primeiro mortal de costas na ponte, que meu pai nem sonhava que eu fazia, eu virei 1,5 mortal e caí como uma tábua na água e fiquei sem fôlego, sabe? Correndo alguns riscos, mas saiu tudo bem, tudo tranquilo. E depois aquilo ali virou um lazer, né? Então o Rio, na época de infância, foi, eu acho que o nosso grande lazer, o nosso grande amor era o Rio. Né? Nas suas várias facetas, né? Dos seus vários lugares, no Preá, aqui mais próximo da ponte, descendo um pouco mais, lá para a primeira curva do Rio, dentro da cidade. Era o xodó. Era o xodó. E um pouco mais adiante foi o futebol, que depois a gente pode levar chegar também nessa parte. Na série, modesta parte, é um craque, mas é um craque mesmo. Não do futebol, mas é um craque analista, né? Um cara que sabe comentar todos os assuntos, né? Todos os assuntos. Não é à toa que está só começando, né? O nosso humilde podcast. Mais uma vez, eu estou muito feliz. Cara, você não sabe o tamanho dessa felicidade. Aí a vida passa, o seu legado vai ficar também, e essa história também não tem fim, né? Essa história fica para sempre, para as novas gerações, né? Eu quero perguntar também para você, falar um pouco dos seus pais, cara. Sim. Quais os ensinamentos que eles deixaram para você carregar até hoje, os ensinamentos dos seus pais, né? Que em memória, né? Cara, a essência da minha vida está toda fundamentada nos meus pais, da minha família como um todo, os meus irmãos especialmente também, mas de uma forma muito profunda dos meus pais. Meu pai é a maior referência de ser humano que eu tenho na minha vida, é o meu pai. Meu pai, para mim, eu gostava muito quando as pessoas diziam que eu me parecia com ele. É verdade. Porque só que a minha meta pessoal sempre foi, se eu me pareço fisicamente, tudo que eu quero é me parecer na interioridade. Porque o meu pai é o ser humano mais lindo que eu conheço na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mais íntegra, mais honesta, mais generosa, mais pacificada na alma, mais manso e tão apaixonado e responsável pelas responsabilidades familiares. E a minha mãe é a mulher mais linda que eu conheço na face da terra. A minha mãe é aquela mãe educadora. Edson, lá em casa todos nós temos uma letra muito bonita. Nós escrevemos como quem escreve uma caligrafia, por causa da nossa mãe. A nossa mãe se preocupou, cuidou de cada detalhe da nossa educação. Até com a letra. E cuidou da vida.
Porque a gente chegava da escola, estava lá a comidinha preparada, a preocupação de mãe, a comidinha de mãe, mulher linda, mulher extraordinária, apaixonada pelos filhos, muito cuidadosa, e os dois, por incrível que pareça, além do tempo deles. Porque a minha mãe e meu pai não fizeram formação acadêmica do ponto de vista universitário, mas os dois tinham uma sabedoria, que era algo, assim, a coisa de Deus. A minha mãe queria que eu me formasse em Belas Artes. Até hoje tem gente que não sabe o que é Belas Artes. E naquele tempo que eu era criança e adolescente, a minha mãe já falava em Belas Artes, que é uma coisa extraordinária e diferente, né? Então, assim, é um pai e uma mãe, além do seu tempo, no cuidado com os filhos, e para mim, as pessoas mais lindas que eu conheço nesse planeta. Tanto é que quando meu pai voltou para casa, quando a minha mãe voltou para casa, eu chorei, eu pranteei com os meus irmãos a perda, mas eu decidi, após o sepultamento, eu viro a chave e ao invés de chorar pela morte, eu passo a celebrar a vida deles, por tudo que eles foram e representaram na minha vida, na vida dos meus irmãos. A gente se encontra, a gente se encontra aí, eu e os meus irmãos, a gente se abraça, se beija, se for lá no centro de Fortaleza, onde a gente tiver, é uma família que tem um amor genuíno um pelo outro, e essa fundamentação veio do meu pai e veio da minha mãe. As pessoas mais extraordinárias que eu conheci. E uma raridade, né, amigo? Hoje a gente vê nas famílias, né? Raridade. É muito verdade. Ó, pessoal, daqui a pouco tem mais, vamos no nosso rápido intervalo. Só agradecer o nosso patrocinador, porque está chegando os patrocinadores, né? A Inova Net está com a gente de Barreira, atende Barreira, Aracuiaba e Ocara, tá certo? Seja também um patrocinador do podcast, porque é muitas histórias. A gente vai rodar o Ceará todos, né? Com pessoas que têm história, com pessoas que são inspiradoras. A gente volta já já. Estúdio Arrocha. Transforme sua marca com vinhetas incríveis, textos criativos, versatilidade, profissionalismo e compromisso. Estúdio Arrocha. Deixe sua marca subir alto. Entre em contato e peça o seu orçamento. 991-825199. Gravações comerciais. Locução profissional. Estúdio Arrocha. Aumente o impacto da sua publicidade. Muito bem, já estamos de volta, conversando com Nacélio Malha. Você que é jovem não sabe dessa história, mas os mais experientes, né, Nacélio? Sim. Sabe do que ele está compartilhando, essas experiências familiares, essas raízes. Eu disse a ele, eu não disse o que estava aqui que eu ia perguntar e também não curiou. Ele não deu uma olhadinha aqui não, gente, porque eu queria conversar mesmo das raízes. Que ele falasse mesmo da família, como tem agora de seus irmãos. Os seus irmãos, como foi crescer em família e que história marcaram seus irmãos? Já que você falou dos seus pais e os irmãos, cara. São quantos? Somos 9, mas na verdade somos 10, né? Porque minha mãe é assim, chegava lá em casa, virava filho. Né? E nós temos além dos 9 irmãos, nós temos o Rony, né? Que é parte da nossa família também. Né? E temos outros irmãos agregados, assim, que vivem a nossa ambiência familiar há muito tempo, como a Fátima, né? Então, assim, a nossa relação familiar é um sustentáculo, é para mim um porto seguro. Edson, quando eu estou triste, quando eu estou com algumas preocupações, aquelas preocupações que passam um pouquinho do limite, que a gente fica nervoso e tenso, basta eu pensar nos meus irmãos que eu me acalmo, que eu me alegro. Porque eu sei que se esse mundo parar, eu tenho para onde voltar. Sabe, eu volto para o coração deles. Porque eu estou no coração deles como eles estão no meu coração. Então, meus irmãos é o meu porto seguro. A Conceição Maia é a nossa irmã mais velha, mas é como se fosse uma segunda mãe. Ajudou a nossa mãe a criar todos os filhos. Né? E nós temos, assim, uma relação familiar de irmãos que é de um amor genuíno, e isso graças à forma como os nossos pais nos criaram. Mas quando você falou dos meus irmãos, eu me emocionei aqui agora, é porque os meus irmãos é o espaço que eu tenho para onde voltar. É
é a certeza de um porto seguro, que nós temos uns nos outros. Se dói um irmão da gente, dói na gente. Então, para mim, assim, um fundamento essencial. Para toda a vida que eu tiver preocupado, tenso, nervoso, ansioso por alguma coisa, se eu lembrar dos meus irmãos, a paz vem imediatamente, porque eu sei que eu tenho corações para onde voltar, que eu tenho pessoas que me querem bem e que estarão comigo em todos os momentos. Tá duro, viu? Aguentar a emoção, viu, meu filho? Eu sabia que eu ia fazer você realmente se sentir emocionado, porque era meu propósito, né? De falar na série, todo mundo sabe, na série empreendedor, sabe, na série especialista nos negócios, que a gente vai falar no final, ainda no final desse programa, ainda no final desse nosso podcast, sobre, né, o lançamento, que está maior sucesso na capital cearense, muita gente aí acompanhando, você ainda vai saber ainda no programa, porque eu estou aqui, essa aqui também, eu tenho certeza que você vai lembrar. Ainda na infância, qual o contato de amigo que você ainda guarda até hoje? Ah, meu irmão, eu tenho muitos amigos. Você tem contato com... Eu tenho muitos amigos, e é até difícil de falar. Mas eu tenho um amigo que é aquele amigo tão chegado quanto o irmão. Vou citar aqui agora com certeza, que é o meu irmão Osivan Matos. O Osivan Matos é aquele irmão... Nós não precisamos nos ver muito, mas o nosso amor está presente o tempo todo. E se eu souber que o Osivan está com uma dor na unha, eu saio de onde eu estiver e vou atrás do mesmo jeito que ele faz comigo. Nós não esquecemos o aniversário uns dos outros, nem dele, da minha comadre. É meu compadre e a minha comadre Meire. Os filhos, eu sou padrinho dos filhos. Esse tempo nunca se afasta. Não, de jeito nenhum. Então o Osivan é aquele irmãozão. Abraço, que a gente não se vê tanto, cara. Mas é um amor que tá... Eu acho que você vai mandar a foto dele aqui. Eu acho que tá aparecendo aqui a foto dele já, né? Sim. O Osivan, viu? Para você conhecer o amigão mesmo de infância irmão. Pode passar chuva, tempestade, mas vocês estão sempre debaixo lá. Todos os momentos da vida. Todos os momentos. Quando você percebeu que o conhecimento poderia transformar a sua vida, como foi que você conseguiu perceber? Desde sempre, Edson. Eu sempre tive fome por aprender, por conhecer. Eu aprendi a ler sozinho, praticamente. E a minha queridíssima professora Irenilce me levou do primeiro para o terceiro ano, sem que eu precisasse passar pelo segundo ano, quer dizer que eu ia perder tempo. Naquele tempo podia, eu só vim entender isso depois, porque assim, eu já compreendia tudo, as notas eram maravilhosas. Eu sempre tive essa vontade de aprender. Agora, quem colocou essa fome na gente foram os nossos pais. E a gente via a luta deles. E quando eu via a luta dos meus pais para nos educar, eu valorizava aquilo. Então, se eu já tinha vontade, a minha vontade aumentava mais ainda. E não é à toa que a gente, quando fez o chamado ensino fundamental, da 5ª à 8ª série, não tinha aqui no Chorozinho, a gente precisava ir para Pacajus, então a gente ficava pegando carona aqui na beira da estrada. E era difícil o transporte. As meninas davam mão a mão, os carros paravam, a gente subia e ia em cima de carro de arroz, de açúcar, muitas vezes umas caronas perigosas, mas nós passamos esses 4 anos indo e voltando de carona, porque os nossos pais tinham toda a vontade, faziam tudo que podiam, mas tinham limitações financeiras. E às vezes, em alguns anos, a gente só tinha o dinheirozinho do lanche. E quando a gente não conseguia pegar a carona, então a nossa única alternativa para não perder a aula era pegar o ônibus do Seu Chicó, que era o último ônibus, que chegava em cima da hora, então o dinheiro do lanche a gente gastava com passagem. Então a gente ficava sem comer e ainda tinha que voltar de carona, porque não tinha mais dinheiro para nada. Mas assim, e os pais da gente fazendo tudo. E quando os pais conquistam uma condiçãozinha um pouquinho melhor, aí já manda a gente para Fortaleza, e aí já foi um novo estágio que a gente pode falar pela frente aí, mas assim, a vontade de aprender foi sempre, vai ser sempre, na verdade, nós somos eternos aprendizes. Se você encontrar comigo, Edson, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos nós não estaremos mais vivos, né? Mas supondo que a gente daqui a 100 anos nos encontremos, você vai ver eu estudando, eu aprendendo. Por exemplo, agora mesmo, depois de 60 anos de idade, quebrei a barreira dos 60, eu estou fazendo um MBA de inteligência artificial. Eu não vou parar de aprender nunca, porque quando a gente para de aprender, a gente é como se a gente estivesse começando a morrer. Sua trajetória levou a morar em outros lugares, essa trajetória,
Em que cidade? Sim. E você também conhece diversos países, né? Sim. O que cada etapa dessa caminhada acrescentou ao homem que você é hoje? Muito legal. Quando eu fui para morar em Fortaleza, a gente foi para fazer o ensino médio, né? O ensino médio antes da faculdade. E depois eu entrei na faculdade. E assim, naquela época a gente já tinha que trabalhar. Então eu comecei humildemente fazendo as primeiras... Mas eu me percebi muito cedo a vontade de ter um crescimento profissional vertiginoso, importante. Eu queria marcar uma posição. Então eu percebi em mim a capacidade de liderar, né? E aí, assim, já no final dos anos 80, eu já liderava times, equipes, empresas. E quando chegou meu primeiro grande momento profissional, que foi no início dos anos 90, final de 93, quando eu fui contratado como diretor comercial do Apvida, e eu passei ali 6 anos nessa primeira etapa, construindo a profissionalização da empresa, dessa empresa que é hoje a maior operadora de saúde suplementar da América Latina, que tem a maior rede de recursos médico-hospitalares do mundo. Então eu tenho essa alegria na minha interioridade. Eu passei 10 anos lá em momentos distintos. A primeira etapa profissionalizando essa área executiva e comercial, área de negócios da companhia. Depois eu volto para cuidar da área de negócios empresariais, corporativos e, por fim, do braço odontológico da companhia. Somando tudo isso dá 10 anos. E nesse inteirinho eu tive a oportunidade de fundar empresas, né? Fundei a Afix, que hoje é a terceira maior empresa do país no seu segmento, né? Fui um cofundador, na verdade, né? E a Inc, que começou como Invenco, que é uma das maiores corretoras especializadas em saúde e seguros do Nordeste e que tem sede hoje em São Paulo. Eu pude presidir algumas empresas, né? Então, assim, essa história para mim, foi muito marcante. E com relação a essa volta ao mundo, eu sempre entendi, Edson, que a gente precisava viver essas experiências. E eu não me contentava que essas experiências fossem só minhas. Então, eu tinha uma consciência muito plena de que papel de pai é gerar experiências marcantes para os filhos. E do mesmo jeito que meu pai foi marcante na minha vida, minha mãe foi marcante na minha vida, eu queria ser marcante na vida dos meus filhos. Então a gente andou muito, por muitos lugares, com eles, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que o único lugar do mundo que eu não pus a minha planta do pé ainda foi na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, mas Europa toda, a Ásia, eu conheci a China, Japão, né? A Europa... Nassélio, você já participou de vários podcasts, entrevistas, né? A sua história, sim, você se sente que ainda é pouco conhecida, pronto, e gostaria de compartilhar hoje. Sim, entendi. Pronto. Assim, eu tenho, de tudo que eu faço na minha vida, tudo, Edson, e a querida audiência do Edson aqui do podcast, de tudo que eu faço na vida, o que mais me dá alegria, o que mais me dá prazer, o que mais me encanta e que eu faço com mais seriedade é falar das coisas do reino do nosso Pai Celestial. É falar da vida e do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos chegar também nessa parte. Eu acho que poucas pessoas não conhecem bem essa minha, digamos assim, esse lado da minha vida, mas eu sou um pastor. Eu sou um pastor, só que eu não sou um pastor para usar um PR antes do meu nome. Tanto é que eu não uso. Pastor Nassélio Maia, eu não uso. Mas eu sou um pastor, eu estudei teologia, mas muito além do estudo, Jesus Cristo tocou a minha vida desde muito cedo e eu quero passar a minha vida toda falando de Jesus Cristo. Então eu acho que um lado da minha vida que as pessoas não conhecem ainda muito bem é esse lado pastoral, que para mim não é uma função, não é um cargo, é uma vocação de cuidar de gente.
Cuidar de louco com Jesus Cristo. Cuidar, né? de pessoas, cuidar de pessoas. Grande Nacélio Maia, vamos dar só um rápido intervalo para a gente tomar uma aguazinha. Né? Você está acompanhando essa história maravilhosa deste grande especialista, desse empreendedor, amigo, choroziense, que não esquece a sua história, a sua raiz aqui de Chorozinho. E essa história está sendo contada na cidade natal, na cidade que ele ama, né? Não poderia ser o lugar certo, né? Não poderia ser em outro lugar, não. Tinha que ser aqui. Então, a gente volta já, para você conhecer mais. O nosso podcast é A Voz de Quem Venceu, uma história de raiz desse grande amigo Nacélio. Muitos não sabiam, não conheciam, mas a partir de agora, né, vai correr aí por muitos e muitos anos, de gerações para gerações. Né, o Nacélio, família, né, é inspirador, cara, é inspirador. Parabéns, parabéns. E eu sei um pouquinho, né, de como a sua família realmente é unida. O empreendedorismo e a gestão de negócios abriram muitas portas para você. Essa ele vai tirar de letra. O que mais orgulha quando olha para toda a sua trajetória? Edson, eu diria que a palavra é essa mesmo, sabe? Não é um orgulho arrogante, é um orgulho com humanidade. De olhar para trás e ver que a gente ajudou empresas a crescerem, mas especialmente a gente ajudou pessoas profissionais a serem melhores. Então, assim, a minha grande virtude como gestor, como líder empresarial, como executivo de grandes empresas pelas quais eu passei, e como empreendedor mesmo, fundador de empresas, a minha grande marca é a marca que eu deixei na vida das pessoas que passaram por mim. E aí é onde está o grande papel do líder, é pegar um colaborador, um profissional no ponto A, e entregar ele no ponto B muito melhor. É você colaborar para que essa pessoa cresça no âmbito pessoal e especialmente, como o assunto é negócios, no âmbito profissional. Então, assim, o meu grande legado é o legado do desenvolvimento, porque eu acredito que todo líder que empreende, líder empresarial, líder que é gestor de empresas, ele tem que ter um tripé. O primeiro é o exemplo. Você tem que liderar pelo exemplo, você tem que dar o exemplo de um profissional ético, íntegro, competente, que sabe o que está fazendo, que orienta, né? O segundo ponto é o desenvolvimento da equipe, do time, das pessoas. É treinar, é capacitar, é melhorar a capacidade profissional de todas as pessoas que trabalham com você. E, por fim, um terceiro ponto é oferecer caminhos estratégicos. Oferecer o caminho pelo qual eles podem exercer da melhor forma possível aquela responsabilidade que lhe foi atribuída. Exemplo, treinamento, desenvolvimento e caminhos estratégicos para que as pessoas possam realizar o máximo. A minha vida toda foi desenvolvendo gente. E eu não conto, eu não sei contar. Se você me perguntar quantas pessoas você já desenvolveu ao longo, só no segmento óptico, quando eu morei em São Paulo, em 1 ano e meio, eu falei para mais de 10 mil pessoas, só num único segmento. Então, assim, talvez o grande legado que eu tenha, que eu deixo para o segmento, para o mercado, é essa minha capacidade de desenvolver pessoas, melhorar pessoas no âmbito profissional. E tudo isso tem no seu livro, né? Né, que a gente já vai falar dele, tá bom? Tem. Tudo isso tem, né? Em todas as suas conquistas, Nacélio, qual foi o papel da sua família? Em todas as suas Tudo, né? Porque teve um tempo, inclusive, Edson, que eu viajava todas as semanas, né? E isso, eu não tinha alternativa. O meu trabalho, a minha atividade, e principalmente nesse tempo aí de 93 até 2000,
e depois de 2000 a 2006, quando eu fui morar em São Paulo, como vice-presidente de uma empresa do segmento ótico, que atua nacionalmente, a Vizard, eu tinha que viajar muito. Então, assim, eu saía na segunda, voltava na sexta, às vezes no sábado, e filhos pequenos, isso me preocupava muito, mas eu tomei uma decisão, eu preciso equilibrar isso. Como é que eu equilibro isso? Todo minuto livre que eu tiver é da minha família. Então, eu não tive vida social praticamente, sabe? Sair com amigos, para eventos, para festas, eu ia quando era aquele evento indispensável que eu tinha que ir, mas quando eu podia eu levava minha esposa. Mas todo segundo livre eu estava com os meus filhos e com a minha esposa, para equilibrar isso. Porque a minha família é a base de tudo. Há muito tempo atrás eu contei uma história para os meus filhos, de um pai que ia levar o filho para passar as férias na casa dos avós. Então ia para a estação, pegava um trem, quando chegava na cidade ele entregava o filho aos avós e voltava. E isso se repetiu muitos anos, esse pai levando o seu filho para passar férias com os avós, porque era uma grande alegria dos avós e uma grande alegria do filho também passar as férias com os avós. Se repetiu muito tempo, até um dia que o filho chegou para o pai e falou: pai, eu posso ir sozinho agora, não precisa o senhor mais ir comigo, o senhor me deixa na estação e o meu avô me pega na estação lá da cidade. E o pai: não, filho, de jeito nenhum, você é uma criança e criança não pode andar sozinho. Não, pai, eu posso, porque não tem mistério, o senhor me deixa dentro do trem, meu avô me pega no trem e me leva para a casa dele, não tem problemas. Não, filho, mas você é uma criança. E o filho insistiu muito, e após tanta insistência, o pai falou: então tá bom, filho, eu não estou tranquilo nem confortável com a decisão, mas você quer tanto, então eu vou lhe deixar na estação e o seu avô lhe pega lá na estação, eu ligo para ele para informar isso, e foram. Quando o filho estava subindo no trem, o pai pegou um envelope, entregou na mão dele e disse: meu filho, guarda esse envelope no seu bolso. Se não passar nada, se a viagem for tranquila, seu avô lhe pegar lá tudo em paz, então você pega esse envelope, rasga, descarte, nem precisa olhar para ele. Mas se durante a viagem você se sentir ameaçado, se sentir que está correndo algum tipo de risco, você abre esse envelope, por favor. Aí falei: tá bom, meu pai. E botou. A viagem começou. E essa criança, quando ela, lá pelas tantas, ela começou a observar as pessoas olhando para ela. E como é uma criança, sentiu um medozinho pequeno. E os olhares continuaram. E a criança foi aumentando aquele medo. E tinha uma ou duas pessoas olhando de uma forma muito consistente para ela, e aquele medo virou pavor, porque ela ficou pensando: será que eles querem fazer algum mal? Na próxima estação vão me pegar e vão descer, eu não chego na casa do meu avô. E quando aquilo virou pavor, ele pegou, lembrou do envelope, tirou o envelope, quando abriu assim: ei filho, eu estou lá no último vagão do trem. E eu disse para os meus filhos: eu vou sempre estar no último vagão da vida de vocês. No último vagão do trem da vida de vocês. Porque eu, além de ser um pai muito preocupado em gerar experiências marcantes para os meus filhos, eu quero que eles saibam que eu morro por eles. São quantos filhos? São 4. 4 filhos. A Rafaela, que mora nos Estados Unidos há quase 10 anos, já casada. O Matheus, de 27 anos. O Tiago, que acabou de fazer 26 e agora está casando. E o Lucas é o mais novo, de 20, vai fazer 21, que está daqui a pouco também formando em fisioterapia. O mais novo, está na faculdade ainda. Então são 4 filhos que para mim é a minha essência. A minha família, minha esposa e os meus filhos é a minha essência, é a minha base de tudo. O mundo lá fora pode estar acabando, cheio de dores e de preocupações, cheio de angústias, pode estar o que tiver. Quando eu penso neles e pela mesma certeza que eu tenho com os meus irmãos, é a certeza de que eu tenho para quem voltar, que é a minha família, isso por si só já é instrumento de alegria, de pacificação da minha alma, do meu coração. Então, a minha essência familiar é a minha própria essência de vida. Nesse mundo de viagem, de muito aprendizado, qual o longo tempo que você passava assim, ausente deles? Normalmente era uma semana. Aí ficava o final de semana, na semana seguinte já viajava de novo. E assim, muito intenso. Era muito intenso. Não parava. Não parava. Internet, né? Não parava. E não tinha
chamado de vídeo, né? Não, Tinha que ser não tinha videoconferência, né? As viagens eram muito intensas. E a saudade era grande. E teve um tempo que no Apvida a gente teve um projeto de estruturação da filial de Manaus, e nós decidimos que cada diretor passaria lá 2 semanas, direto, para ter sempre a presença de um diretor da matriz. Então, nesses períodos eu passava 15 dias fora de casa, mas normalmente uma semana. Uma semana era a semana fora e o final de semana em casa, a semana fora e o final de semana em casa. No nível, assim, muitos anos seguidos aí. Eu acho que eu tenho quase 40 anos de vida profissional. Desses quase 40 anos de vida profissional, pelo menos uns 30 foi na estrada. Na estrada, né? Na estrada. É isso aí. Nacélio, você costuma muito falar da fé, né, irmão? Principalmente semanal, nas suas redes sociais. Quem é Jesus na sua vida? Como essa fé influencia as suas decisões? Jesus é a expressão mais plena de amor. Jesus é a expressão mais plena de graça. Jesus é a expressão mais plena de bondade, de generosidade, de mansidão, de justiça, de verdade. Jesus é a mais plena expressão de todas as virtudes de Deus que criou o mundo e todas as coisas. Jesus digamos assim, é o principal fundamento da minha vida. E tudo na minha vida se fundamenta na vida de Jesus, na vida de Jesus e no Evangelho de Jesus. Eu não tomo nenhuma decisão que possa se contrapor a isso. Se eu tenho uma empresa, eu preciso pagar imposto, mesmo que o imposto seja injusto, seja desonesto, seja um imposto que não tem um caráter de justiça, mas tem que pagar, então a gente vai lá e tem que pagar. Porque o fato de não pagar é um instrumento de corrupção, e Jesus não agiria assim. Então, assim, tudo na minha vida tem o referencial da vida, do ensino e do Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, não é religião, porque eu acho que religião é problema. Não estou falando de religião, porque a religião, ela meio que dogmatiza, cria ritos, e muitas vezes usa isso de uma forma corrupta até, porque explora medo, explora culpa, explora interesse de troca. Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é o amor que nós enxergamos, moral. Porque quando a gente fala do amor de Deus, do amor infinito de Deus, a nossa mente humana não consegue alcançar a grandeza e a infinitude desse amor. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente começa a receber essa revelação, a entender. Porque Jesus Cristo é o amor em forma de gente. Jesus Cristo é o amor que desceu, é o Deus que veio até nós, que veio se misturar com a gente, para nos restaurar, porque a nossa vida estava separada da vida de Deus pelo pecado. E esse nunca foi o plano de Deus. Deus antes de ser Deus, ele é Pai. E se tem uma alegria de Deus, é ver os seus filhos sentados ao redor de uma mesa, vivendo a comunhão, vivendo as virtudes dele, para que as pessoas vejam ele através da nossa vida, do nosso jeito de ser e de viver. E Jesus é a expressão mais plena. Deus não é visível, Deus é invisível, Deus é espírito. E o jeito de Deus ser visto foi através da vida de Jesus Cristo, Deus que desceu, o Deus que veio até nós para que a gente pudesse enxergar. João, na sua primeira carta, diz assim: nós comemos com ele, nós vivemos com ele, nós ouvimos o verbo, o Deus revelado em Jesus Cristo desceu até nós. Então, assim, e veio para um propósito, né, para se entregar por nós a uma morte de cruz, para ressuscitar. E a nossa fé na ressurreição de Jesus derruba o muro que existia entre nós e Deus, e agora a nossa relação com o nosso Pai que nos criou está completamente restaurada. Então nós não tem mais muro, não tem mais véu, não tem mais nada. Nossa relação com o nosso Pai está completamente retomada, porque Jesus veio e com a sua morte e a sua ressurreição derrubou esse muro. Mas o mais importante de Jesus é a sua vida e a sua lição de, digamos assim, da expressão máxima de amor, de graça, de bondade, de generosidade, de mansidão, de virtudes, para que, olhando para Jesus Cristo, a gente se espelhe nele e busque ser um filho tão parecido com ele, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, ele, como se não bastasse ter morrido e ressuscitado
por nós, para nos oferecer o plano de salvação, para nos oferecer essa reconciliação com o nosso Pai. Ele disse que ia enviar o Espírito Santo e ele enviou. E hoje Deus habita em mim e em você. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Espírito que está em Jesus está em nós, para que nós possamos viver pelo mesmo referencial dele, viver as mesmas virtudes dele. Para quê? Porque esse é o propósito para o qual Deus criou todos nós, é sermos filhos que se parecem com ele, sermos filhos que revelam quem o Pai é. Como é que a gente faz isso? Na relação, a gente agir com amizade, com companheirismo, com comunhão, com integridade, com virtudes, acolhendo, amando, agraciando, sabe, sem relação de troca, porque Jesus Cristo foi assim, nos ensinou para sermos, temos o Espírito dele habitando em nós, para nós sermos como ele. Então, o nosso grande referencial é Jesus, e o nosso grande propósito é nos parecermos o máximo que nós pudermos com ele, para poder revelar o nosso Pai Celestial. Isso está tudo na palavra, né? Não é uma pregação, não é uma reflexão, mas assim, quem for lá nas mídias vai ver lá as referências da palavra, né? Quando eu falo de Efésios, que Efésios, Paulo diz que Deus nos criou antes de criar tudo, como filhos, para cumprirmos esse propósito aqui de as pessoas olhando para a gente, ver o nosso Pai Celestial. É uma das conversas mais lindas de todo ser humano, é falar de Jesus, né? Sim. Quem realmente se sente realmente tocado, quando a gente para escutar, entender, a gente vai criando a essência, né, do verdadeiro significado, né, de Jesus Cristo. Então, e isso transformou muito, está transformando muita gente, mas a gente acredita que pode acontecer uma transformação. A humanidade se afastou de Deus. Deus não se afasta de ninguém, né? De jeito nenhum. A humanidade se afastou. Então, gente perdendo a fé, né? Porque o que mais me incomoda é isso, sabe? É tanta gente falando em nome de Deus, praticando coisas que são absolutamente indefensáveis diante de Deus. É verdade. Então, assim, se você quiser clarear tudo isso, olha para Jesus Cristo. Se você ouvir um discurso ardente, rigoroso, duro, você só pergunta, Jesus falaria isso? Não. Jesus agiria desse jeito? Jesus defenderia algo assim? Não. Se a resposta for não, então saiba que aquilo ali não tem nada a ver com o ensino, com o evangelho e com a vida de Jesus. Jesus pregava nas multidões, aquela voz mansa, na maior calmeza, que só ele tinha aquela paciência. Ninguém vai tirar, né, esse mérito de Jesus. Sim. É assunto que... Esse dá um podcast inteiro só sobre isso. Inteiro, né? Deixa eu só, antes de fazer, minha querida, né, que está aí do outro lado dos bastidores, minha produtora, que eu amo de paixão, que é minha esposa, eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar o bloco, porque vem um bloco especial, tá certo? Fazer a última pergunta desse bloco. Se você hoje se encontrasse com aquele menino de Chorozinho que sonhava com o futuro, qual o conselho daria a ele? Rapaz, tem uma pergunta difícil. Mas eu diria assim, você tinha sede de conhecimento, de aprender, de crescer, seus pais colocaram essa chama no seu coração, mas eu diria para ele assim, não perca a oportunidade de fazer em algum estágio da sua vida educacional algo fora do Brasil. Eu sinto isso, eu sinto falta, não ter feito, por exemplo, uma pós-graduação fora, no país da Europa ou nos Estados Unidos, né? Eu sinto falta disso. Então, assim, eu vejo que isso é possível para muitas pessoas. Você se inscreve, você ganha, você recebe bolsas, você vai, passa lá um tempo, 1 ano e meio, 2 anos, inclusive fica mais fluente na língua e volta com a graduação. Então, eu diria isso, olha, você tem sede para conhecer? Tem. Então, coloque aí no seu radar, no seu projeto, digamos assim, uma graduação ou uma pós-graduação fora do país. Exatamente. Esse é o menino Anacélio Maia. Vamos com um rápido intervalo, né? Oferecimento especial da InovaNet, tecnologia que evoluiu, e nós vamos evoluir com certeza. E se você quer ser um dos patrocinadores, entre em contato comigo, certo? E com certeza sua empresa vai ser vista aqui, porque nós vamos rodar esse podcast. Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá bom?
nosso bloco especial, né? Vamos fazer agora o nosso bloco especial. Quais são as 3 virtudes que você procura cultivar todos os dias? Integridade, ética e humildade. A integridade e a ética são muito semelhantes, mas são coisas diferentes, porque quando eu falo de ética, eu falo para a vida pessoal e falo para a vida profissional também. Porque se as pessoas não sabem, eu queria dizer aqui agora, ética é uma competência. Então nós podemos ser tecnicamente competentes, nós podemos ser relacionalmente competentes, porque negócios e empresas têm muito a ver com relacionamento, nós podemos ser estrategicamente competentes, mas nós precisamos ser essencialmente eticamente competentes. O que é a ética? A ética, Edson, é aquilo que a gente faz de certo, de correto, de bom, quando ninguém está observando a gente. Esse aqui é o ponto. Então é você, por exemplo, você desce do seu apartamento para ir trabalhar cedinho, vai tirar o carro do estacionamento, bate no carro do vizinho, não tem ninguém ali. Você poderia ir embora, ninguém saberia que você quebrou o farol dele e não aconteceu nada com o seu carro. Mas a ética nos inspira a reestacionarmos o carro, subir no apartamento do vizinho e dizer para ele, me perdoe, quebrei a farol do seu carro, sei do constrangimento que isso vai ser, me diga só o que é que você quer que eu faça, se quiser até que eu leve seu carro, eu levo, para você não ter dor de cabeça. Então, ética é aquilo que a gente faz de bom, de correto, né, e de justo, de honesto, sem ninguém estar nos observando. Então, integridade, ética e humildade. O que significa o sucesso para você hoje? Sucesso é você conciliar. Sucesso para mim eu chamaria de prosperidade. Às vezes as pessoas meio que distorcem um pouquinho a definição do que significa prosperidade. Prosperidade não tem a ver com riqueza. É verdade. Eu até acho que fortuna é um mau negócio. Porque geralmente os afortunados vivem em função da sua fortuna. Então a fortuna passa a ser o Deus deles. É verdade. Então sucesso para mim tem a ver com prosperidade, que está ligado a um êxito familiar como fundamento, um êxito profissional como consequência, e os dois em plena harmonia, fazendo com que a vida flua. Eu sou um celebrante da vida. Eu celebro a vida todo dia. Eu celebro a vida nas pequenas coisas. No pôr do sol desse daqui a pouco vai se esconder ali, no nascer de um sol, quando vem uma lua, numa caminhada na beira da praia, numa mesa com a minha família comendo uma pizza, eu estou celebrando a vida o tempo todo. Isso é o sucesso. Então, e para mim é o sucesso, é você ter paz de espírito e alegria de vida a despeito das dores da vida, porque nós temos angústias naturais dessa vida todo dia, isso não é de 2 em 2 dias e nem é semanalmente não, angústia todo dia, às vezes é pequenininha, é só um atraso de trânsito, às vezes é maior, às vezes é um diagnóstico, como agora recentemente eu recebi um que me preocupou um pouco, são angústias. Agora, essas angústias, quando a gente tem a palavra-chave que você me perguntou aí, porque quando você, por exemplo, mantém a alegria, mesmo nas dores, porque a felicidade é diferente de alegria. Felicidade são momentos muito felizes. A alegria é algo que você não deixa de ter. A alegria, ela permeia a sua vida em todo o tempo da vida, mesmo quando os momentos são difíceis. Porque o momento está difícil, mas o coração permanece alegre, porque você é uma pessoa que celebra a vida. Então, assim, para mim, eu acho que sucesso. É a nossa capacidade de celebrar a vida, tendo a vida dentro de um equilíbrio, e quando ela não está em equilíbrio, mesmo assim você desenvolve esse equilíbrio para viver bem, viver em paz. Depois de conhecer tantos lugares e culturas, né, qual a maior lição que o mundo lhe ensinou? Nós vivemos um tempo, Edson, de um mundo caótico, complexo. Verdade, viu? Complexo. E eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como é que um país subjuga outro. Eu não consigo entender as guerras. Não consigo entender. Eu não consigo, assim, dói no meu coração. Dói de doer mesmo. Eu saber que mais de 1 milhão de pessoas já morreram nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é a guerra de um homem contra um país inteiro. Eu não consigo entender como alguém pode produzir guerras. Eu consigo entender as guerras. Esse é o meu ponto e assim, a gente hoje vive um mundo muito, assim, parece estar mais perigoso o mundo, né? Qualquer coisa é motivo de você invadir uma nação, invadir um país.
matar um monte de gente. Isso para mim não tem espaço na minha mente, no meu coração, não consigo entender. Eu não entendo também os Estados Unidos, um país tão rico. A maior democracia do mundo parece que agora se transformou num país autoritário, né? Então, assim, a maior democracia do mundo. Isso é uma coisa preocupante, porque se usa de tudo, né? Se usa tarifa, se usa míssil, se usa de tudo que é jeito, e o mundo está meio que desestabilizado por uma mente imperialista. Isso para mim é muito preocupante. Na sua opinião, quais os valores que o Brasil precisa fortalecer para construir um futuro melhor? Assim, a política é uma essência universal, mas a política partidária brasileira, ela é danosa. Eu me arrisco a dizer que o Brasil, como uma potência, que para mim é uma potência, nós não temos aqui no Brasil uma qualidade de vida minimamente igual, por exemplo, à qualidade de vida que os espanhóis têm, por causa da nossa classe política. Só por causa da nossa classe política. Que não tem a integridade e a ética de governar para aqueles que honraram essas pessoas com seu voto. Então, assim, eu sou um duro crítico hoje da política partidária brasileira. Eu acho que o que falta para o nosso país é digamos assim, uma casta, eu não gosto de usar esse termo, mas uma nova geração de pessoas que percebam que governar é honra, que governar é você respaldar a confiança que lhe foi dada através de um cidadão que também é eleitor. E isso hoje nós não temos em nenhuma esfera do poder. As exceções são tão raras, Edson, que a quantidade de políticos que a gente pode dizer, puxa, esse está fazendo um trabalho bom, eles são tão poucos que eles não conseguem influenciar ou construir algo que, digamos assim, faça sombra para a maioria esmagadora que só causa dano. E por que aqueles que entram com essa vontade que você está dizendo, né, de inovar, de fazer uma coisa diferente, quando chegam lá, muda o discurso? Pois é, parece que o meio é um meio adoecedor, né? Mas quando a pessoa tem digamos assim, a integridade mesmo, o senso ético e o desejo honesto de servir, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, eu acho que ela não se corrompe, não. Talvez ela não vá conseguir impactar, porque são muito poucos em detrimento de muitos que estão no outro lado dessa história, né? Mas no dia que a gente tiver uma geração política que perceba toda a potencialidade do nosso país e das suas regiões e dos seus estados e resolvam, por exemplo, entregar tudo que podem para que esse potencial se materialize, nós saímos rapidamente de uma situação crítica de uma nação sempre em desenvolvimento para uma nação com qualidade de vida semelhante, pelo menos, na pior das hipóteses, Edson, aos nossos patrícios portugueses. Verdade. Nós temos uma condição de vida pelo menos igual, sabe? Porque não é natural, não é normal. Agora até pouco tempo, nós temos no nosso país 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso não é aceitável para uma nação. Isso não é permissível para uma nação tão rica, tão portentosa como a nação brasileira. Então, enquanto alguns indicadores persistirem, é aí onde eu acho, mais uma vez... Você acredita que... Eu acho, olha, é aí onde eu acredito que, por exemplo, o evangelho genuíno possa fazer diferença, porque a religião não, a religião eu acho que ela até atrapalha, porque se você pegar o bairro do Brás em São Paulo, o bairro do Brás em São Paulo é o lugar do mundo onde tem a maior concentração de megatemplos evangélicos do mundo. A começar pelo templo lá de Salomão. Está tudo ali no bairro do Brás. Agora vai analisar os indicadores sociais do Brás. São os piores da cidade de São Paulo. Maior índice de assalto, de roubo, de vício, drogas e tudo. Como é que pode uma igreja que diz, que confessa a fé em Jesus Cristo, não impactar nem o seu meio? Vai impactar o quê? É porque a religião, ela se voltou para o negócio religioso e não para o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho não é uma religião, o evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. No dia que os valores de integridade, de honestidade, de cuidado, de bondade
digamos, permear o coração desse pessoal que adentra ao segmento político, a gente vai melhorar. Eu acho que nós vamos sempre ter os corruptos. Nós vamos sempre ter os corruptos. E a corrupção existe em todos os lugares do mundo. Agora, a legislação dos países mais civilizados, do ponto de vista, digamos, político, é uma legislação que ela é implacável contra políticos corruptos. Eu acho que o Brasil precisa de uma legislação mais implacável contra o político corrupto. Isso é um assunto que dá assunto, né? Dá, esse também, dá, né? esse dá também, né? Nassed, qual é o legado que você gostaria de deixar para os amigos e para as próximas gerações? A gente encerrar o bloco especial. Assim, tudo que eu posso e para a família de melhor deixar para as pessoas é algum conhecimento, é plantar alguma semente de conhecimento no coração, na mente, ou seja, plantar sementes e ajudar para que essa semente germine. Então, assim, eu acho que a coisa que mais me dá prazer na vida é ensinar pessoas, é educar pessoas, do ponto de vista pessoal, da minha confissão de fé e também do ponto de vista profissional. É desenvolver, capacitar, treinar, fazer as pessoas serem melhores a partir do conhecimento. Esse é o legado que eu quero deixar na minha vida. Alguém, quando lembrar de mim, lembrar assim, foi um mestre na minha vida. Daqui a pouco a gente volta ao nosso bloco especial, se encerra e a gente volta com as perguntas rápidas e objetivas. Já, já! O nosso bate volta bem rapidinho. São 5 perguntas sem pensar, Nassed. Vamos lá. É sem pensar, viu? Chorozinho é em uma palavra. A capital do mundo. Família é tudo. Jesus Cristo representa a minha essência mais profunda para viver. Uma virtude indispensável para um líder. Integridade. Complete a frase. Uma vida de sucesso só faz sentido quando harmoniza sucesso profissional com sucesso familiar. Estamos perto do final desse podcast interessante de ensinamentos, uma história linda, maravilhosa. Falamos de um assunto, principalmente falar de Jesus, teve esse momento também, nesse podcast. E vamos falar agora desse livro, DNA da Gestão. Simples e ágil. Simples assim como o nosso podcast, como o grande Nassed falou no início, antes dessa gravação, né, Nassed? Falar desse DNA da gestão para as pessoas que não conhecem. O que é que tem aí, resumidamente, nesta obra de arte, né? Nesta obra de arte. Eu costumo dizer que isso aqui é o meu 5º filho. Meu 5º filho. É meu 5º filho. E a gênese desse livro, ela é no mínimo curiosa, eu não me canso de falar. Tem a ver também com a minha fé, viu, Bonal? Tem também? Tem, porque em 2000 eu visitei Guiné-Bissau. E o meu propósito em Guiné-Bissau, eu fui convidado por um casal de dentistas, porque o país só tinha na época 3 dentistas, e eles iam para ajudar as pessoas lá, fazer tratamento dentário, ajudar de todas as formas que podiam, né? Uhum. E eles fazem isso desde 2006, está com 20 anos. E eles me convidaram um determinado tempo para eu ir com eles. E meu objetivo era falar de valores humanos a partir da linguagem universal do futebol. Então, eu fui treinado por um técnico profissional, o Danilo Augusto, que treinou Fortaleza, treinou Ceará, e o Danilo me ensinou a fazer um treino de fundamentos do futebol. Mas o objetivo era falar de valores, né? Porque é um país muçulmano, então a gente tinha que ter muito cuidado, mas falar de valores. Então, quando eu falava do passe, do fundamento do passe, eu falava de servir. Né? Os narradores não dizem, deu assistência para o gol, deu passe para o gol, né? Deu assistência. Então, o passe é assistir, é compartilhar a vida, é servir, né? Então, quando eu falava do cabeceio, do chute, do domínio, eu falava de virtudes humanas a partir desse fundamento. E aí, o Danilo Augusto, como técnico, disse que o fundamento mais importante do futebol é o domínio. Porque se você domina a bola, o passe sai perfeito, o chute sai perfeito. E eu fazia a oficina em campo, eu ensinava a eles o fundamento do domínio, do passe, do chute e tal. E eu via que quando eles iam para o campo, o jogo mudava. O jogo mudava. Eles ficavam mais solidários, tinha mais gol, tudo, 1 hora de oficina, o jogo melhorava. Falei, rapaz, se isso funciona para futebol, isso funciona para a empresa. E eu comecei a falar de fundamentos essenciais para que uma empresa possa funcionar. Fui escrevendo.
E no final do ano passado agora, eu fui convidado pelo Sebrae Nacional para uma palestra lá em São Paulo, na verdade um painel com o Raí, jogador Raí. É isso aí. Né? Foi nosso capitão do Tetra, 94, né? Assisti. Jogou São Paulo, Paris Saint-Germain, muito generoso o Raí. E era um painel onde nós respondíamos perguntas misturando fundamentos do futebol com fundamentos de empresa, gestão, futebol. E a primeira pergunta que me foi feita foi quais os fundamentos do futebol que se aplica às empresas. Eu lembrei desse case de Guiné-Bissau, falei do fundamento, e a partir dali eu senti um desejo enorme de concluir o livro. E de dezembro do ano passado até março, eu fiz uma imersão nos textos que eu já havia produzido e finalizei o livro, e esse livro fala de simplicidade na maneira de gerenciar qualquer negócio. Então, assim, são três partes do livro, moral, 3 partes. A primeira parte fala da fundamentação, a segunda parte fala das áreas vitais de uma empresa, e da última parte eu ofereço um programa prático, um projeto, um plano de ação que você pode colocar todo o conceito em prática. Então é um livro que fala assim, aqui tem uma ferramenta que eu estou chamando de domínio mínimo viável. O que é que eu digo para o empreendedor pequeno e médio? Você não precisa saber tudo. Você precisa saber o básico. Agora, esse básico com domínio, com profundidade. Então, para você, por exemplo, gerenciar as finanças, você não precisa ser um catedrático de finanças, mas você tem que saber o que é receita, despesa, o que é caixa, e eu ensino como é que faz isso. E eu associei a um ecossistema humano, biológico. Quando eu falo de marketing, eu falo de voz. Ou seja, o marketing é a voz da empresa, é a empresa dizendo qual é a dor que ela resolve no mercado para ela conquistar os seus clientes. Quando eu falo de vendas, eu falo de coração, porque sem vendas uma empresa não vive. Quando eu falo de finanças, eu falo de sangue, que é o sangue pulsando. Então eu associei para simplificar a metodologia de uma forma muito simples, para as pessoas compreenderem e colocarem em prática. O mais importante aqui é praticar o que está aqui. Então, muito além de um livro, ele é um manual, né? Que você quer montar um negócio, quer melhorar o seu negócio. Eu sintetizo ele na seguinte frase: antes de crescer, você precisa dominar. Você precisa dominar aquilo que você faz. Ou seja, o que é o perfeito? É o básico bem feito. Não, passo bem feito. É verdade, viu? Marcelo, ele durou quanto tempo para... É isso. Eu estive em Guiné-Bissau em 2020, comecei a escrever sobre fundamentos empresariais a partir de domínio do básico para fazer o essencial e o básico de uma forma muito profunda e bem feita. E eu vim escrevendo, e ao final desse ano que passou, depois do evento do Sebrae, evento para 600 pessoas, aquele momento lá com o Raí, eu saí de lá com um desejo muito grande de finalizar o livro. Então, a gênese dele começou em 2020, mas ele foi formatado mesmo no final do ano passado, foi finalizado, digamos assim, até fevereiro e março, e no final de abril saiu aí a primeira edição. Era um sonho seu? Era um grande sonho, e é o primeiro de muitos. Na verdade, eu já tive participação em outros livros. Né? Eu já escrevi capítulos de outros livros. O último que eu ajudei a escrever, eu escrevi sobre espiritualidade para liderança. Liderança espiritualizada, dentro das organizações, né? E agora eu trouxe esse livro completamente solo, né, que se propõe a ser um manual para quem quer empreender com simplicidade, ou seja, é mais voltado para pequenas e médias empresas, mas também se aplica a qualquer empresa de qualquer segmento na área de gestão. O lançamento dele qual foi o dia que você lançou ele? Eu lancei há um mês atrás, lá no Senac Aldeota, quase 200 pessoas ali foram me prestigiar, um momento, fiquei muito feliz, a minha família foi daqui de Chorozinho, e o prefaciador, que é o Valdir Oliveira, ele é o cabeça financeiro do Sebrae Nacional, veio de Brasília só para me honrar com a sua presença no lançamento. Foi um momento assim de grande alegria, né? E está aqui, já está na... E agora, quais os próximos passos? Ele já está na Amazon, né? Ele tem um portal próprio, tem um site próprio, www.dnadagestão.com.br. Só entrar lá, www.dnadagestão, gestão sem tio, né? Porque é site.com.br. Entra lá e adquire o seu exemplar.
E aí quem quer adquirir, entra também no site e faz... chega na casa adquirir o livro, do pequeno empreendedor. Chega daqui a 90 dias, 3 meses, nós vamos encerrar o primeiro ciclo. Para a edição seguinte, eu vou fazer uma masterclass para todos que compraram o livro. Uma masterclass gratuita de 2 horas no YouTube, né? E as pessoas que comprarem o livro também vão ter acesso a, digamos assim, a um projeto estratégico que eu vou deixar dentro do meu site, do portal, para ele baixar, para ele ver como é que ele faz um planejamento, ou seja, eu vou oferecer ferramentas práticas para colocar o que está no livro em prática com simplicidade, que é o propósito do livro. Tanto é que o subtítulo do livro é A Excelência da Simplicidade. Simplicidade. Pessoal, é tudo que você precisa, você que está iniciando. Grandes ideias, pequenos e grandes negócios estão aqui dentro, porque esse aqui entende de tudo, né? Não é à toa que esses ensinamentos que ele nos proporcionou hoje também se resume também nessa obra tão importante na vida dele. É uma coisa que também vai ficar na história, né, Nassete? Né? A sua vida, do seu legado também. É uma história que acho que é um sonho de muitas pessoas que almejam ter o seu trabalho, seus conhecimentos, de ensinar. E aqui é ensinamento, né, Nassete? Perfeito. Então, eu fico aqui já... Alguma coisa para você acrescentar? Tá tudo dito. Certo? Foi tudo dito. Foi tudo dito, né? Tudo dito. Fica à vontade, alguma coisa que você queira expressar, né? Que eu não fiz aqui. Né? Peço desculpa se eu fiz alguma pergunta que você não... Deixa eu aproveitar a audiência, né? A sua grande audiência, para pedir, olha, se você quiser conhecer os meus materiais, as minhas reflexões, as aulas, tudo isso, eu tenho um conjunto de mídias sociais, a começar pelo Instagram e Facebook, o endereço é só o meu nome, Nacélio Maia, @Nacélio Maia para o Instagram, @Nacélio Maia para o Facebook. No YouTube é @Nacélio Maia 2577. Mas se você colocar Nacélio Maia no YouTube, eu tenho 2 canais. Eu tenho o meu pessoal, com algumas reflexões, e tenho o canal Gente e Gestão com Nacélio Maia, que aí é só sobre aulas, sobre empreendedorismo, podcasts, entrevistando grandes empresários cearenses. Então, dá uma passeada lá nas minhas mídias. E um detalhe, Nacélio sem o R. Sem o R. Sem o R. Então, você pode, pelo meu nome, você pode localizar meu Instagram, meu Facebook, você pode localizar meu canal do YouTube, ou os canais do YouTube e também no LinkedIn. É isso aí, gente. Então, essa história do Nacélio nos lembra que o verdadeiro sucesso não está apenas nas conquistas profissionais, mas na capacidade de permanecer fiel, né? Fiel aos valores que nos formaram, né, Nacélio? Então, quero aqui te agradecer por compartilhar de verdade, né, essa tua experiência, as tuas raízes, né, que poucos sabiam desses detalhes, dessa experiência familiar. E você tem um exemplo de homem, de pai, de avô já não, né? Ainda não, já pensou? Vai chegar, mas tá chegando a hora. 60, já passou de 60. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, né? Então, muito obrigado. 2 casados já, né? Aí daqui a pouco veio Daqui a pouco veio vovô, né? Daqui a pouco veio. Então, aí eu completo o ciclo. Foi muito bom compartilhar essa sua história aqui no nosso simples podcast, né? Com não muitas tecnologias, mas é isso aqui que eu quero, né? Para mostrar a muitos de toda a região, de todo o estado de Ceará e do Brasil que um dia vai conhecer essa nova fase da minha vida de apresentar histórias de pessoas que fazem história, né, nas cidades, pessoas que estão fazendo história, né, em Chorozinho, Barreira, Pacajus, ou seja, no Ceará todo. Onde tiver história, eu vou estar contando lá. E você não pode perder, deixar o seu like, compartilha, comenta, manda sugestões, né, das pessoas que eu possa até aí, na sua cidade. Eu tenho o maior prazer de estar em qualquer lugar do estado do Ceará para contar a história de pessoas que são inspiradoras, que mostram realmente o caminho certo. Não é assim, Nacélio? É isso, eu queria só te agradecer, Edson. Muito obrigado aí pela
pela oportunidade de fazer esse registro. Isso para mim é um registro histórico. Depois eu vou pegar essa gravação, vou guardar para a minha vida toda, vou compartilhar com os meus filhos, e eu te agradeço muito essa oportunidade de ter acesso a esse registro histórico em síntese, né, em 1 hora e pouquinho aqui que a gente conversou sobre a minha vida. Obrigado por me abrir esse espaço, pelo convite, e à sua disposição sempre. Muito bem, eu sou Edson Moral, mais um episódio. Muito obrigado e até o próximo encontro aqui na Voz de Quem Venceu. Tchau!